No versículo 1. Amém? Todos abriram? Vamos estar lendo aqui essa carta. Glória a Deus. Está escrito em Apocalipse, no capítulo 2, no versículo 1. Nós vamos ler até o versículo 7. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheça as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos, e não são, e achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportaste prova por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e senão venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tem contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Amém? Até aí. Irmão, não fecha a Bíblia. Nós vamos estar falando aqui sobre essa carta direcionada a essa igreja. E eu creio que Deus vai falar com você nessa noite, no nome de Jesus Cristo. O Senhor tem uma palavra para você nessa noite, irmãos. Abra seu coração, porque o Senhor quer falar contigo nessa noite, em nome de Jesus. Sabe, irmãos, não é preciso eu dizer, não é preciso a gente pesquisar, não é preciso a gente abrir um jornal ou abrir uma página de internet para saber que nós estamos vivendo, irmãos, em um mundo difícil e em um mundo mau. Aonde, irmãos, as circunstâncias da vida, os problemas da vida, as dificuldades da vida tem tentado minar, tem tentado enfraquecer o nosso relacionamento com Deus, a nossa vida com Deus. Irmãos, todo dia nós somos literalmente convidados, levados a sair da presença de Deus. Todo dia, irmãos. O apóstolo Paulo certa vez disse: aquele que quer servir a Jesus piedosamente, ele vai passar por luta, ele vai passar por tribulação, ele vai passar por dificuldade, porque ele vai estar andando na contramão deste mundo, desse sistema. Nós estamos vivendo, irmãos, num mundo terrível, aonde as pessoas já não mais respeitam as outras. E todos os dias, irmãos, nós estamos passando por luta, por dificuldade, por problemas que tem tentado roubar, literalmente roubar a nossa fé, a nossa paz que nós temos com Deus. Todo dia é uma luta, todo dia é uma dificuldade, todo dia, irmãos, o diabo faz os seus convites, querendo roubar, querendo minar, querendo nos distanciar da presença de Deus. Nós estamos vivendo, irmãos, num momento onde que a circunstância do dia a dia tem tentado tirar, literalmente tirar o nosso primeiro amor. E quando eu falo primeiro amor, irmãos, eu não estou falando aquele sentimento que o novo convertido ele tem quando ele se converte. Isso aí não é primeiro amor. Às vezes nós lemos a Bíblia e entendemos a Bíblia errado. Isso não é primeiro amor, irmãos. E os irmãos vão entender o que eu quero dizer. Quando João
ele escreve essa carta para Éfeso. Ele fala, olha, está tentando tirar o seu primeiro amor. Ele não está escrevendo uma carta, irmãos, para novos convertidos, não. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja que foi nada mais, nada menos discipulada pelo apóstolo Paulo durante 2 anos do ministério dele. Era uma igreja que conhecia, irmãos, a palavra de Deus. Era uma igreja, irmãos, que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja, irmãos, que o apóstolo Paulo investiu tempo discipulando, pregando, ensinando aquele povo a conhecer a palavra de Deus, a andar na palavra de Deus. Era um povo que sabia, que conhecia as doutrinas bíblicas. Não era nada de novo convertido, não. A estrutura daquele povo em conhecimento era tão grande que alguns mestres da Bíblia falam que quando Paulo escreveu a carta aos Éfesos, fala que daí dá para se entender o tanto de conhecimento que aquele povo tinha. Porque se você, quando você analisa, quando você pesquisa, quando você lê a carta de Éfeso, você nota, irmãos, que é uma igreja que realmente tinha uma estrutura e que eles realmente conheciam a palavra de Deus. E o apóstolo João, irmãos, aquele que era o apóstolo amado, aquele que andou com Cristo, aquele que tinha uma intimidade com o mestre, ele escreve uma carta para a igreja de Éfeso, que ficava lá na cidade de Éfeso. Aquela igreja, irmãos, que foi fundada pelo apóstolo Paulo, pelo apóstolo da graça. E ele começa a sua carta, irmãos, aqui no capítulo 2, no versículo 1, direcionando, falando para alguém que era responsável por aquela igreja, por alguém que era responsável por aquele rebanho, por alguém que era responsável por aquele povo. E logo no versículo 1, ele fala ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Irmãos, quando João, ele escreve aqui falando do anjo, ele não está falando daquele anjo que muitas das vezes nós formamos em nossa mente. Muitas das vezes a gente liga a televisão e tem um anjinho que tem um cabelo loirinho, encaracolado igual o meu, que é branquinho igual eu, e que tem umas asinhas brancas, não igual a minha. Não é desse anjo que o apóstolo João está falando. Mas o apóstolo João, ele está se referindo ao pastor da igreja, ao pastor da igreja, ao líder da igreja, ao bispo da igreja. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos, que toda igreja que tem a revelação da verdade, que anda na verdade e que prega a verdade, ela tem um anjo. E eu quero dizer mais uma coisa a respeito desse anjo. O anjo, irmãos, ele não é o dono da igreja. Porque Paulo, ele fala em Atos capítulo 20, versículo 28, que a igreja, ela foi comprada pelo sangue, que Deus comprou a igreja pelo seu próprio sangue. Ele usa Deus e o seu próprio sangue. Engraçado que Deus tem sangue. Está em Atos capítulo 20, versículo 28, que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Mas todos sabem a que Deus ele está se referindo: ao Filho, a Jesus Cristo. O pastor, irmãos, ele tem uma responsabilidade na igreja. Ele não é o dono da igreja, ele não é o manda-chuva da igreja, ele não está na igreja para manipular ninguém. Pelo contrário, irmãos. Uma vez eu li uma frase que eu achei interessante, que o grande líder não é aquele que pode fazer, mas é aquele que leva as pessoas a fazer. E o pastor, irmãos, ele não está aqui porque ele é o dono da igreja.